Leclerc reclama de falta de ritmo e Hamilton insatisfeito com o rendimento em seu GP em casa. Vamos trazer um resumo da Ferrari no GP da Inglaterra. E fala, meus amigos tifosi, aqui do Ferrari Brasil. E o monegasco Charles Leclerc teve uma prova bizarra no Grande Prêmio da Inglaterra que foi realizado nesse domingo, acabando aí apenas em 14º após cometer diversos erros. Meus amigos tifosi, que tenso, hein? Bom, e o monegasco comentou que a Ferrari não tinha ritmo durante toda a corrida e lamentou o resultado, além de admitir que teve um dia muito difícil. E em entrevista após a corrida, Leclerc disse que tiveram muitas dificuldades durante a corrida e que teve problemas para manter o carro na pista e que foi um dia incrivelmente difícil. Leclerc continua dizendo que precisa analisar o que aconteceu em termos de acerto, de pilotagem, um pouco de tudo na verdade, porque nesse domingo foi bastante complicado. E quando foi questionado sobre a troca de pneus de pista seca no início da prova, Leclerc disse que não está feliz com a escolha, que acabou sendo uma decisão dele. E o primeiro e o segundo setor estavam secos, tinham condições para os slicks, mas o terceiro estava bem molhado ainda. Mas Leclerc diz que esperava que a pista fosse secar bem mais rápido, o que acabou não acontecendo. Leclerc disse que acha que ele estaria em uma posição muito melhor se não tivesse cometido esse erro, e isso é um dos motivos que acabou fazendo ele ter uma corrida muito ruim. Mas ele continua dizendo que a principal razão foi a falta de ritmo e que vai trabalhar duro para entender o que aconteceu ao longo dessa corrida deste domingo. Leclerc também foi questionado sobre o ritmo de corrida de Hamilton e ele disse que não viu o ritmo de Lewis, mas que tem certeza que ele foi bem mais rápido, do que ele durante a corrida. E isso definitivamente é algo que ele vai estar levando como aprendizado. Leclerc diz que quando você tem dificuldades como equipe e os dois pilotos sofrem com o carro, é muito mais difícil entender o que está acontecendo, meus amigos tifosi. E de fato, Leclerc teve uma corrida aí bem decepcionante. Bom, e agora também vamos comentar aí como foi a corrida de Lewis Hamilton no seu GP em casa pela primeira vez de Ferrari. E apesar de ter terminado o Grande Prêmio da Inglaterra na 4ª colocação, Hamilton não ficou nada satisfeito com o desempenho da Ferrari em meio às condições adversas enfrentadas no circuito em Silverstone. E Hamilton falou rapidamente sobre os duelos travados aí na pista de alto desgaste dos pneus ao longo das 52 voltas. Logo nos primeiros metros, após as luzes apagarem, o heptacampeão conseguiu impor um forte ritmo e chegou até a ameaçar Lando Norris na briga pela 3ª colocação, embora não tenha sido capaz de acompanhar a McLaren de Norris, e nem a de Piastri, diga-se de passagem, se manteve na disputa pelo pódio durante todo o tempo, mas acabou não sendo páreo nem mesmo para Nico Hülkenberg. E diga-se de passagem, meus amigos cabeças de gasolina, Hülkenberg teve um pódio pela primeira vez aí na sua carreira, depois de milhões de corridas na Fórmula 1, hein? Os parabéns aí para Nico Hülkenberg. A gente não podia deixar de comentar esse fato tão emblemático que aconteceu nesse domingo. E em entrevista após a corrida, Hamilton disse que estava colocando muita pressão, que teve uma chance contra Norris na curva 15 e que depois disso teve dificuldade para acompanhá-los e que os pneus estavam se desgastando demais e que o carro estava incrivelmente difícil de pilotar. Hamilton também diz que acha que no final das contas ele pôde aprender muito hoje e que foi apenas uma segunda vez que acabou pilotando esse carro em uma pista molhada e que não consegue nem expressar o quão difícil é. E Hamilton continua dizendo que o SF25 não é um carro que gosta dessas condições, ou bem dizendo, dessas condições de chuva, mas que tem muitos dados para analisar e que para ele, talvez, ele vai estar sentando com as pessoas que estão projetando o carro do próximo ano, ou bem dizendo, a equipe por trás do trabalho aí que está sendo feito para o carro da temporada de 2026 do próximo regulamento. Hamilton diz também porque tem elementos desse carro que podem ser aproveitados no ano que vem. Olha aí, meus amigos tifosi, Hamilton dizendo aí que a Ferrari meio que pretende usar alguns elementos aí desse carro de 2025 no carro do novo regulamento do ano que vem. E na sequência de perguntas, Hamilton foi questionado se o SF25 se comportou de maneira melhor nos momentos em que a pista estava mais seca, e ele disse que não, quando estavam completamente seco no final, acabaram se perdendo um pouco. Mas mesmo assim, você viu que eu saí da pista, quase perdi o carro e rodei na curva 11 várias vezes. Muitos erros hoje, finalizou as suas falas aí Lewis Hamilton após o Grande Prêmio de Silverstone, seu GP em casa.
Bom, meus amigos tifose, minha análise sobre esse GP da Ferrari. Acho que a Ferrari poderia ter feito muito mais, né? Os pilotos também poderiam ter feito algo melhor. Leclerc acabou errando na estratégia, né? Ficou lá para trás do grid. Hamilton até fez uma corrida sólida, mas reclamou também do desgaste de pneus. Uma corrida muito louca, chove, para, aumenta, a chuva diminui. Então foi muito legal. E também o fato, né, de Hülkenberg pela primeira vez aí no pódio, depois de trocentas corridas, né? Então, vai os parabéns aí novamente para o feito, mas essa corrida foi muito louca e eu posso dizer para vocês que a Ferrari deu uma melhorada com esse novo assoalho, mas ainda tem muito trabalho a ser feito, inclusive, né, com a nova suspensão traseira que está prevista, né, para realizar testes em Mugello. A Ferrari não divulgou a data ainda, mas aparentemente deve ser depois desse GP de Silverstone. Então a gente vai estar trazendo todos os conteúdos relacionados aos testes da Ferrari em Mugello, então fiquem ligados aqui no canal para que vocês possam estar sendo bem informados como sempre. Mas eu já quero saber de vocês aqui nos comentários, e aí? O que é que vocês acharam dessa corrida da Ferrari em Silverstone? Vocês acham que poderia, né, vir mais de desempenho, os pilotos poderiam fazer muito mais? Ou o que aconteceu aí foi o suficiente, né? Também quero saber o que vocês acham aí dos erros de Leclerc, né, nessa corrida, né, da performance de Hamilton. Comentem aqui abaixo que eu vou estar lendo o comentário de vocês como sempre. Se vocês curtiram o vídeo, não esqueçam de clicar no botãozinho de inscreva-se, de ativar o sininho e de esmagar o seu like. Um forte abraço e força Ferrari!